Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, Lição 5, Continuação. 3. Sábado consagrado a Maria. 733. Qual é o dia da semana especialmente consagrado à Santíssima Virgem? É o sábado. 734. Porque a Igreja escolheu este dia de preferência a qualquer outro para consagrá-lo a Maria? Os santos doutores indicam por muitas razões. Primeiro, porque somente Maria, em igual dia, conservou viva, inabalável, a fé na ressurreição de Jesus. Fé que se apagara na maior parte dos discípulos e até muito se enfraquecera nos apóstolos. Segundo, em lembrança das amarguras que lhe magoaram o coração no tempo da morte e da ausência de seu querido filho. Terceiro, porque é o dia do sábado ou do descanso, e convinha, portanto, dedicá-lo à Virgem, em que a sabedoria divina dignou descansar pelo mistério da encarnação. O cardeal Barônio dá outra razão. Diz que a Santíssima Virgem, tendo nascido no sábado, segundo uma tradição acreditada, a Igreja quis, por louvores particulares, celebrar este dia memorável, no qual esta aurora do sol de justiça fez sua primeira aparição ao mundo. 735. Que convém fazer neste dia? Convém neste dia, primeiro, assistir à missa, se for possível. Segundo, praticar alguns atos de virtude, tais como o jejum e a esmola. Terceiro, fazer algumas orações em honra da Santíssima Virgem. 736. Estas diversas práticas foram familiares aos santos? Sim, muitos. Por exemplo, São Carlos Borromeu e Santo Afonso de Ligório foram fervorosos observadores destas piedosas práticas. Penitenciavam-se até jejuns a pão e água. A propósito do jejum, Santo Afonso de Ligório diz, no seu livro das Glórias de Maria, que aquele que for fiel a esta prática dificilmente perecerá. Esta boa mãe lhe alcançará, sem esforço, a perseverança na graça divina e uma boa morte. 737. Como se pode suprir ao jejum? Aqueles a quem a pouca saúde, os trabalhos penosos não permitem jejuar rigorosamente, podem supri-lo impondo-se algumas privações mais leves, rezando algumas orações, fazendo uma esmola, tornando-se mais fiéis a seus deveres de Estado e etc. A. Mês de Maria. 738. Qual é o mês especialmente consagrado a Maria? É geralmente o mês de maio. Os verdadeiros filhos de Maria tributam-lhe neste mês homenagens particulares, santificando todos os dias dele por orações e meditações especiais. Daí vem o uso de designar o mês de maio com o nome de mês de Maria. 739. Por que se consagra a Maria um mês em cada ano? Porque era conveniente, depois de lhe ter consagrado cada um de nossos dias pela recitação do Angelus Domini, cada uma de nossas semanas pela santificação do sábado, cada um de nossos meses pela celebração de alguma de suas festas, lhe fizéssemos ainda homenagem de cada um de nossos anos
empregando um mês em estudá-la, para conhecê-la melhor, amá-la mais, servi-la com mais zelo, e animar, assim, nosso fervor no serviço de Deus. 740. Por que se escolheu o mês de maio de preferência a qualquer outro para consagrá-lo a Maria? Primeiro, porque este mês, o mais belo do ano, pelo rejuvenescer da natureza e a agradável variedade das flores com que a terra se cobre, é o mais digno de nossa celestial rainha, no coração imaculado da qual, como num delicioso jardim, desabrocharam as flores de todas as virtudes. As solenidades do cristianismo, segundo uma justa observação, são coordenadas de modo admirável com as cenas da natureza. E se, entre outros exemplos, a queda das folhas traz a festa dos finados, para o homem que cai como as folhas das florestas, é naturalmente na estação das flores e como que no meio da primavera, que a Igreja devia colocar o mês de Maria. Que outra estação, com efeito, teria sido tão conveniente para festejar aquela que os séculos nomearam a flor dos campos, o lírio dos vales, a rosa mística, o cinamomo odorífero, a mirra escolhida, o vaso dos perfumes? Segundo, porque, se o mês de maio é o mais belo dos meses, é também o presságio de novos perigos para a inocência. A limpidez do céu, o desabrochar da natureza, o espetáculo prodigioso de uma renascença geral, convidam o homem aos gozos e abrem a alma para as aspirações funestas à virtude. É então que a solicitude maternal da Igreja nos oferece, contra a violência de nossos sentidos, os piedosos exercícios do mês de Maria. Durante 31 dias, ela nos convida a meditar as virtudes da mais pura das virgens, fortifica-nos pelo quadro dos heróicos exemplos da Santa Mãe de Deus e faz-nos reclamar o auxílio da sua poderosa assistência. 741. Quem instituiu o mês de Maria? Não se tem certeza nem sobre a data, nem sobre o autor do mês de Maria. Sua instituição não parece, porém, remontar além do século XVI. Segundo alguns escritores, esta honra toca a São Felipe Neri, que morreu em Roma no ano de 1595. Segundo outros, o padre Lalomia, S.J., missionário italiano do penúltimo século. Contudo, é certo que esta devoção nasceu na Itália, e se o padre Lalomia não foi o autor, foi pelo menos o zeloso propagador dela. Nota: Padre Lalomia tem a honra de ter sido o primeiro a consolidar a prática desta devoção, publicando um livrinho intitulado O Mês de Maria, no qual os pontos de meditação eram tirados das virtudes e prerrogativas da Mãe de Deus. Indicou-se outra origem para o mês de Maria, e esta nova versão não é a menos interessante. O fato deu-se em Roma, no fim do penúltimo século, por uma bela tarde de maio. Um menino do povo reuniu seus amiguinhos e conduziu-os ao pé de uma estátua de Maria, onde, segundo o uso da cidade eterna, se deixava uma lâmpada acesa. Ali, estas vozes puras e ingênuas cantaram as ladainhas da Santíssima Virgem. No dia seguinte, a meninada voltou perto de Maria, estando o número aumentado por outros meninos. As mães vieram em seguida a juntar-se a esta reunião.
Depois, estabeleceram-se outros grupos e este modo de devoção tornou-se logo popular. Almas zelosas, aflitas pelas desordens que voltavam mais numerosas com a vinda da risonha estação da primavera, enxergaram nestas práticas nascentes uma intenção da divina providência. Favoreceram esta nova devoção como um ato de pública e solene reparação. Enquanto os mundanos corriam para os seus sítios, então embalsamados por todos os perfumes das flores frescamente desabrochadas, procurando gozos culpados, estas almas fervorosas e dedicadas suspiravam aos pés da Virgem Imaculada e lhe tributavam piedosas orações. Estava fundado o mês de Maria. 742. Em que época foi o mês de Maria introduzido na França? O exercício do mês de Maria penetrou na França sob o reinado de Luís XVI, e foi sob os auspícios da Senhora Luísa de França, priora das Carmelitas de São Dionísio, que apareceu a primeira tradução francesa do livrinho italiano do padre Lalomia, o mês de Maria. Foi traduzido de novo em francês cerca do ano de 1814 pelo padre Doré, S.J., que propagou o uso deles em muitas comunidades. Desde então, o mês de Maria espalhou-se por toda a França, como também por todos os países do mundo, e não há hoje aldeia, nem casa de educação cristã, onde se não celebre solenemente esta graciosa festa de família. 743. Que devem fazer neste belo mês os devotos de Maria para serem agradáveis à sua divina Mãe? Devem adornar-lhe a imagem com folhagens e flores, cantar piedosamente seus louvores, dirigir-lhe orações mais fervorosas, mas, sobretudo, evitar o pecado, particularmente tal pecado ou tal defeito, e imitar suas virtudes, em particular tal virtude de que se precisa mais. 744. Por quais indulgências a Santa Igreja anima os fiéis à piedosa prática do mês de Maria? Primeiro, uma indulgência de 300 dias em cada dia do mês, àqueles que em público ou em particular honrarem a Santíssima Virgem por orações ou outros atos de virtude. Segundo, uma indulgência plenária, uma vez por mês, com as condições ordinárias, confissão, comunhão, visita de uma igreja e oração segundo as intenções do Papa. Estas indulgências são aplicáveis aos defuntos. 745. Não há outro mês durante o qual Maria é também especialmente invocada? Sim, é o mês de outubro, chamado ainda o mês do Rosário. 746. Quem estabeleceu na Igreja a prática do mês do Rosário? O Papa Leão XIII, que reinou de 1878 a 1903. A piedosa prática do mês do Santo Rosário estava já espalhada na maior parte das dioceses da católica Espanha e até em algumas paróquias da França, quando Sua Santidade Leão XIII resolveu estender os benefícios dela a todo o universo cristão. Por sua encíclica Supreme Apostolatus, datada de 1º de setembro de 1883, Sua Santidade instantemente exortou os fiéis a consagrarem todo o mês de outubro a Santíssima Mãe de Deus como Rainha do Santo Rosário, para alcançar sua assistência em favor da Igreja, tão cruelmente perseguida.
reiterou a mesma exortação nos anos seguintes, mandando que esta piedosa prática do mês do Rosário se observasse quanto fosse possível, para obter de Deus a liberdade para o soberano pontífice. 747. Por que consagrar a Nossa Senhora do Rosário o mês de outubro de preferência a qualquer outro? Primeiro, porque este mês lembra o aniversário da grande vitória de Lepanto, 7 de outubro de 1851, devido à proteção de Nossa Senhora do Rosário. Segundo, porque este mês era naturalmente designado pela liturgia que consagrou a Santíssima Virgem cada um dos domingos que nele se encontram. Nota: o primeiro domingo de outubro é consagrado a Nossa Senhora do Rosário, o segundo à maternidade de Maria, o terceiro à sua pureza, o quarto o seu glorioso patrocínio. Além disso, parece que a Igreja, tendo consagrado maio, o mês das flores, a Santíssima Virgem quis fazer-lhe também a homenagem de outubro, o mês dos frutos. 748. Quais orações são prescritas para o mês do Rosário? De 1º de outubro até o dia 2 de novembro é prescrito rezar todos os dias pelo menos o terço, com as ladainhas da Santíssima Virgem. Estas orações se fazem durante a missa ou depois do meio-dia. Neste último caso, reza-se diante do Santíssimo Sacramento exposto e são seguidas da bênção do Santíssimo. 749. Estas orações são indulgenciadas? Sim, o Santo Padre concedeu. Primeiro, uma indulgência de 7 anos e 7 quarentenas, cada vez que se assiste ao exercício do mês do Rosário. Segundo, uma indulgência plenária na festa do Rosário ou em um dos dias da oitava, sob as condições ordinárias. B. Confrarias. 750. Quais são as confrarias da Santíssima Virgem mais geralmente espalhadas? São as confrarias do Santo Rosário e do Santo Escapulário. O meio excelente de honrar a Maria e merecer-lhe a proteção é entrar numa destas associações. 751. Entre as confrarias criadas modernamente, quais são as que devem especialmente atrair nossa atenção? Pode-se citar, entre outras, a Arquiconfraria do Puríssimo Coração de Maria, em favor da conversão dos pecadores, fundada em Paris no dia 11 de dezembro de 1836, sob o nome de Nossa Senhora das Vitórias e a de Nossa Senhora do Rosário. Arquiconfraria de Nossa Senhora das Vitórias. 752. Que finalidade teve o fundador da Arquiconfraria de Nossa Senhora das Vitórias? O fundador quis, primeiro, honrar de modo especial o coração imaculado de Maria. Segundo, alcançar da misericórdia divina, pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus, a conversão dos pobres pecadores. 753. De que modo podemos entrar nesta confraria? Fazendo-nos inscrever em qualquer lugar onde haja uma confraria canonicamente erigida e agregada à Arquiconfraria de Paris.
Os missionários do coração de Maria têm o poder da Santa Sé de erigir a arquiconfraria em qualquer paróquia ou igreja. A recepção é gratuita. 754. Que obrigações contraem os associados? Primeiro, rezar todos os dias uma Ave Maria e oferecer todas as suas boas obras em união com o Sagrado Coração de Maria para a conversão dos pecadores. Segundo, levar consigo a medalha milagrosa obtida no momento da recepção e rezar de vez em quando a invocação: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro, recomenda-se frequentação nos sacramentos e a assistência, tanto quanto for possível, aos piedosos exercícios da arquiconfraria, sobretudo a missa dos sábados, celebrada no altar do coração de Maria, pela conversão dos pecadores. Nenhuma destas práticas obriga debaixo de pecado, nem tampouco é absolutamente necessária para se ter parte nos favores espirituais concedidos pela Igreja aos membros da arquiconfraria. 755. Que indulgências podem ganhar os membros da arquiconfraria? As principais indulgências plenárias que ganham os arquiconfrades, mediante as condições ordinárias, confissão, comunhão, visitar uma igreja e orar nela pela intenção do soberano pontífice, são: primeiro, no dia da admissão; segundo, no dia da morte; quarto, no dia do aniversário do batismo, tendo rezado diariamente uma Ave Maria pela conversão dos pecadores. Quarto, nas festas da circuncisão de Jesus, Natividade, Anunciação, Purificação, Imaculada Conceição e Assunção da Santíssima Virgem, Conversão de São Paulo, Santa Maria Madalena, e no domingo antes da Septuagésima. Das inumeráveis indulgências parciais, apenas diremos que quem assiste à missa que se celebra aos sábados no altar da arquiconfraria pela conversão dos pecadores pode ganhar 500 dias. Além disso, cada associado participa, durante a vida e depois da morte. Primeiro, a todo o bem que se faz na dita associação, espalhada por todo o universo, para a glória de Deus e a conversão dos pecadores, e a todos os méritos e boas obras de seus membros, que vivem sobre todos os continentes do globo. Segundo, aos méritos e obras do apostolado da oração e várias associações estabelecidas no templo de Nossa Senhora das Vitórias. Terceiro, às penitências, aos sacrifícios e aos méritos de muitas ordens religiosas de homens e mulheres, como os dominicanos, carmelitas descalços, cartuchos e etc. Em suma, a arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria é como que a Arca de Noé, onde podemos evitar o dilúvio dos mares que inundam sobre a terra. Confraria de Nossa Senhora do Rosário. 756. Qual é o fim da Confraria de Nossa Senhora do Rosário? A Confraria do Rosário foi fundada por 2 motivos. Primeiro, para assegurar e tornar mais eficaz a reza do Rosário. Segundo, para agremiar um núcleo de fiéis que tivessem a peito rezar e honrar a Santíssima Virgem por meio do Rosário. 757. São muito antigas no Brasil as confrarias de Nossa Senhora do Rosário?
Esta devoção na terra da Santa Cruz data, pode-se dizer, do dia em que foi descoberto o Brasil. Os primeiros missionários, jesuítas e franciscanos, espalharam admiravelmente o rosário por toda a parte, muito antes que os padres dominicanos aportassem ao Brasil. O centro do rosário está em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Não há no Brasil cidade ou arraial, por pequeno que seja, em que não se encontre, além da igreja matriz, uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. 758. O rosário não é um meio poderoso para aliviar as almas do purgatório? Tudo, no rosário, pode ajudar-nos a aliviar as almas do purgatório. Os mistérios que se meditam, as orações que se rezam e as numerosíssimas indulgências que enriquecem esta devoção. Assim, o rosário fornece às almas do purgatório um tríplice socorro. O socorro de Jesus Cristo pela aplicação de suas satisfações, o socorro da Santíssima Virgem pelo exercício de sua misericórdia e o socorro da Igreja pelo benefício de suas indulgências. O bem-aventurado João Macias, simples irmão leigo do convento dominicano de Lima, Peru, depois de ter esgotado as forças físicas em recolher órfãos e aliviar as misérias dos índios, velho e alquebrado, consagrava o tempo a rezar o terço em favor das almas do purgatório. Ora, uma revelação atesta que por este meio ele livrou das chamas 1.300.000 almas. Número prodigioso. Contudo, o Papa Gregório XVI não hesitou em escrevê-lo na bula de beatificação do santo. 4. Publicações sobre a Santíssima Virgem. 759. Qual é o quinto meio indicado no princípio desta lição para se ter uma sólida devoção à Santíssima Virgem? É ler livros que tratem de suas grandezas e misericórdias. 760. Há muitas obras sobre a Santíssima Virgem. Tão numerosos são os livros sobre a Santíssima Virgem, que até limitando-se ao período dos tempos modernos, seria quase impossível mencioná-lo todos. 761. Nomeai alguns livros relativos à vida da Santíssima Virgem. Primeiro, a vida da Santíssima Virgem, segundo a tradição, pelo Padre Begel, Paris, Sagnier e Bray, segundo volume, em 12. Segundo, História da Santíssima Virgem segundo o Evangelho, os profetas, os documentos dos primeiros séculos cristãos, os monumentos do Egito e da Palestina e o ensino da Igreja pelo Padre Lecanu. Primeiro volume, em 8. Terceiro, a Virgem, História da Mãe de Deus e de seu culto, completada pelas tradições do Oriente, os escritos dos Santos Padres pelo Padre Orsini. Primeiro volume, em 8. Quarto, Vida da Santíssima Virgem Maria, por Emílio Gentilucci, tradução do italiano, pelo Padre Celeste Alix, primeiro volume, em 4. Quinto, História da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo o Evangelho, os escritos dos Santíssimos Padres e os monumentos, pelo Padre Bouracé, cônego de Tours. Primeiro volume, em 8. Sexto,
A Santíssima Virgem, pelo Padre Maynard, cônego de Poitiers. Segunda edição, Paris, 1877, primeiro volume, em quarto. 762. Enumerai algumas obras de doutrina sobre a Santíssima Virgem. São dignas de menção: primeiro, a Virgem Maria e o Plano Divino, nossos estudos filosóficos sobre o cristianismo, por Auguste Nicolau, terceira edição, revista e correta, Paris, 1856 a 1860, quarto volume, em 8. Segundo, a Santíssima Virgem, segundo os padres, pelo Padre Barbier, cura de Marciloles, quarto volume, em 8. Terceiro, a crença da Igreja a respeito da Imaculada Conceição da Virgem Maria, por Monsenhor Gusset, arcebispo de Reims, em 8. Quarto, a Virgem Mãe segundo a Teologia, pelo Padre Petitalot, da Sociedade de Maria. Segundo volume, em 12, quarta edição, Paris, Retausbrey, 1887. Quinto, a Virgem Maria, ou estudo sobre sua perpétua virgindade, pelo Padre Gaspar de Mermilod, mais tarde cardeal. Genebra, 1856, em 8. 763. Indicai alguns tratados ascéticos sobre a Mãe de Deus. São numerosíssimos, podem-se indicar os seguintes. Primeiro, palestras sobre a vida da Santíssima Virgem pelo Padre Champeau, Paris, 1864, em 12. Segundo, a Tríplice Coroa da Bem-aventurada Virgem Mãe de Deus, pelo Padre Frei Poiré, obra antiga, muitas vezes reeditada. Existem também várias traduções em alemão. Terceiro, conferência sobre as grandezas da Santíssima Virgem, pelo Padre Luiz Francisco d'Argetan, Cappuccino, numerosas edições. Quarto, as grandezas de Maria, pelo Padre Duquesne, segundo volume, em 12. Quinto, o mês de Maria das famílias e das casas de educação, pelo Padre Rostand, primeiro volume. Sexto, mês de Maria, por um sacerdote da Diocese de Belle-Île. Sétimo, mês de Maria, pelo Padre Debussy. 764. Que obras podem se consultar a respeito do culto da Santíssima Virgem? Podem-se consultar as seguintes obras. Primeiro, do culto da Bem-aventurada Virgem Mãe de Deus, antes do Concílio de Éfeso, por Dom Pitra. Segundo, o culto da Santíssima Virgem em toda a catolicidade, principalmente na França, desde o estabelecimento do cristianismo até hoje. Estudos religiosos, históricos, artísticos, por Padre Aergnon, em 8. Terceiro, festas da Virgem Maria, Mãe de Jesus, quadro histórico, literário e religioso, pelo Padre Et Georges, Lyon, 1852. Quarto, do culto da Santíssima Virgem na Igreja Católica, carta ao Dr. Pusey, por Henry Newman, depois cardeal.
traduzido do inglês por G. Dupré, de São Mauro. Quinto, as festas da Santíssima Virgem, considerações históricas e piedosas sobre cada uma das festas de Maria, pelo padre Sailard, cura de Giers. 765. Não existem também obras históricas sobre as romarias da Santíssima Virgem? Há muitas, entre as quais podemos citar. Primeiro, História Ilustrada dos Santuários ou Romarias Francesas da Santíssima Virgem, pelo Reverendíssimo Padre Drochon, dos Agostinianos da Assunção. Segundo, História dos Principais Santuários da Mãe de Deus, pelo Padre Prouget, 4º volume. Todos os grandes santuários e a maior parte dos pequenos têm sua história particular. Quem não leu o belo trabalho do Sr. Henrique Lasserre sobre Nossa Senhora de Lourdes? Além disso, os grandes santuários têm geralmente, cada um, uma revista periódica. Nossa Senhora das Vitórias tem seu boletim. Nossa Senhora de Lourdes e de Nossa Senhora de La Salette publicam mensalmente seus anais. Nossa Senhora da Guarda e Nossa Senhora de Fourvière têm seu eco. Nossa Senhora de Chartres, sua voz. Nossa Senhora da Aparecida, seu boletim semanal. O Santuário da Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, seu boletim mensal, e etc.